Você sabe o que são palavras homófonas? Bom, se você não sabe, eu te convido a continuar aqui nesse vídeo, porque é sobre esse tema que estudaremos hoje. Não sai daí, eu volto depois da vinheta. Olá, tudo bem? Meu nome é Laís e este é o canal Português Funcional, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube. O nosso objetivo é ajudar você a estudar e entender a língua portuguesa de forma fácil, de forma prática, de forma descomplicada. E o tema do vídeo de hoje é palavras homófonas. E aí, será que você sabe o que são? Pois bem, para entendermos o que são as palavras homófonas, nós precisamos entender a etimologia desse termo. Lembrando que homo quer dizer igual e fono quer dizer som. Então, palavras homófonas nada mais são do que palavras que têm o mesmo som, porém, elas se diferem em sua grafia. Pronunciamos da mesma forma, porém escrevemos de formas diferentes. E a língua portuguesa está repleta dessas palavras. E muitas pessoas erram, até mesmo em provas importantes, muitas pessoas erram por não saberem diferenciar essas questões. Eu separei aqui algumas palavras para que você entenda de uma vez por todas o que são as palavras homófonas. A primeira palavra que eu separei é a palavra cesta. Nós temos 3 formas diferentes de escrever a palavra cesta. A primeira delas, cesta com a letra C no começo e S no meio, cesta com S no começo e X no meio, cesta com S no começo e S no meio. A palavra cesta com C no começo e S no meio nada mais é do que um recipiente usado para transportar, guardar ou colocar alimentos, que seria, por exemplo, uma cesta de Natal, uma cesta de chocolate, uma cesta de lixo. As pessoas acabam se confundindo muito na ortografia. A cesta com S no começo e X no meio é o numeral que nós usamos, por exemplo, para definir o dia da semana, sexta-feira, ou de repente, uma frase para você entender. A aluna foi a sexta colocada na competição. Então, sexta com S no começo e X no meio é o numeral. E, por fim, a sexta com S no começo e S no meio é aquele famoso repouso após o almoço, né? Aquelas pessoas que gostam de almoçar e depois tirar aquele cochilo, né? Aquele descanso, nós chamamos de sexta. Uma outra palavra para que você consiga entender ainda melhor é a palavra mal. Muitas pessoas erram, mas é muita gente que erra essa questão do mal. Nós temos mal com L e mal com U. Lembrando que o mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Para você entender, eu vou te dar 2 exemplos. Veja bem esse primeiro exemplo. A aluna, sentindo-se mal, precisou ir para casa. Esse mal com L é o oposto de bem. Se nós disséssemos, por exemplo, a aluna, sentindo-se bem, viu a diferença? O mal com L é o contrário de bem. O mal com U é o contrário de bom. Por exemplo, o paciente está com mau hálito. O contrário de mal com U é bom, para você não errar mais. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. 2 palavras que nós pronunciamos da mesma forma têm o mesmo som, mas na hora de escrever elas são diferentes e muitas pessoas se confundem nessa palavra. Apressar. Apressar com 2 S's e apressar com C cedilha. Nós temos essas 2 grafias. Apressar com 2 S's nada mais é do que tornar mais rápido. Apressar vem de pressa. E apressar com C cedilha vem de preço. Definir o preço de alguma coisa. Sabe quando você vai a uma loja
para olhar o preço, saber o preço de algum produto. Aí tem pessoas que dizem, eu fui lá apressar aquele produto. Apressar com C cedilha quer dizer definir preço. Outra palavra, gente, que eu vejo muito, eu já vi placas em lojas, em oficinas, com esse erro, que é um erro muito comum, que as pessoas até hoje não conseguiram ainda aprender. Concerto com C e concerto com S. O concerto com C é o espetáculo musical. A banda fará hoje um concerto na escola, enquanto que concerto com S vem do verbo consertar, reparar alguma coisa. O carro está no concerto, o carro foi para o concerto. Então não erre mais. Concerto com C vem de espetáculo musical, enquanto concerto com S é do verbo consertar, reparar aquilo que está quebrado, aquilo que se estragou. E por fim, mais uma palavra que eu separei aqui, como eu disse, são inúmeras palavras. Se eu fosse listar todas elas, esse vídeo ficaria muito extenso. Então eu separei aqui algumas para você entender na prática o que são essas palavras, que têm o mesmo som, mas que são escritas de forma diferentes. E a última palavra que eu separei aqui, ela também tem 3 grafias diferentes, que é a palavra sessão. Sessão com S no começo e C cedilha no meio. Sessão com um S, com S no começo, né? E 2 S no meio. E sessão com C e 2 S no meio. Muito bem, vamos lá. Sessão com S no começo e C cedilha. Nada mais é do que dividir em partes, secionar. Por exemplo, quando você entra num supermercado, você tem ali a seção de frios, você tem a seção de produtos de limpeza, você tem a seção do açougue. Então, um supermercado ele é dividido em seções. Essa seção é escrita com S no começo e C cedilha no meio. Seção eleitoral. Então, essa é a seção que nós mais vemos por aí, né? A grafia, com S no começo e C cedilha no meio. Mas tem também a seção com S no começo e 2 S no meio. Essa seção nada mais é do que o período de tempo em que uma atividade é realizada. Por exemplo, uma sessão plenária, sessão de cinema, sessão de terapia, tá ok? E por último, mas não menos importante, seção com C no começo e 2 S's. Essa seção aqui ela é um pouco mais complicada e não tanto utilizada quanto as anteriores. Ação ou efeito de ceder algo a alguém. Essa seção aqui ela vem do verbo ceder. Por exemplo, cessão de direitos. O banco cedeu crédito ao cliente. Cessão de crédito. Então, essas foram as palavras que eu separei no vídeo de hoje, para que você consiga entender de forma prática o que são essas palavras. De repente, alguém escuta o termo palavras homófonas e pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não, gente. Português não é bicho de 7 cabeças. Então, eu espero que com esse vídeo de hoje eu tenha te ajudado de alguma forma. Que você possa sair daqui desse vídeo hoje, se alguém te perguntar, você já vai saber o que são as palavras homófonas, ou você que é estudante, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, ou você que é concurseiro, né, está se preparando aí para prestar o concurso público, quando você se deparar com palavras como essa, você vai conseguir tirar de letra, literalmente. Então, gente, obrigado você que ficou até aqui. Obrigada por assistir esse vídeo. E eu já quero te pedir, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque isso fortalece o nosso canal. E o nosso objetivo aqui é te ajudar, é agregar conhecimento. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, aquele seu amigo que é estudante de letras
ou que está estudando para prestar concurso público. Você que é pai, que é mãe e o seu filho está aí no ensino fundamental ou médio, esse canal aqui é para todos aqueles que gostam e que precisam estudar português. Até porque a língua portuguesa é uma disciplina extremamente requisitada e o português você vai levar para a vida toda. Então, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, com sua família, porque isso fortalece o nosso canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.